Vamos investigar a reta cuja equação cartesiana é 2x menos 3y igual a menos 4. O formato da equação cartesiana é o seguinte: x1y menos y1x igual a c. Aqui nesta equação, nós estamos utilizando um vetor diretor da reta, dado pelas coordenadas x1, y1, e utilizamos também um ponto particular da reta, cujas coordenadas são x0 e y0. Onde estão essas coordenadas? Elas foram utilizadas na determinação desse ponto C. O termo C é igual a x1y0 menos x0y1. Esta equação ela pode ser facilmente memorizada da seguinte maneira, com auxílio de um determinante. Nós vamos iniciar aqui colocando as coordenadas do vetor, que são x1 e y1. Em seguida, coordenadas arbitrárias para um ponto P da reta, igual ao determinante, coordenadas do vetor, coordenadas do ponto particular da reta. No primeiro membro, resolvendo o determinante, não tem essa vírgula, né? Desculpa. X vezes y, essa aqui é um x1, né? Desculpa. x1y, então vai ficar x1y, e aqui a multiplicação da diagonal secundária vezes o sinal negativo vai ficar o y1x. Notem que as incógnitas são x e y. No segundo membro, x1y0 e menos y1x0. Voltando à nossa equação, nós podemos, então, deduzir que um dos vetores diretores da reta, o qual está sendo utilizado para escrevê-la, é o seguinte: vamos colocar a equação no formato da equação cartesiana para que fique bem claro. Menos 3y, ela começa com y, mais 2x é igual a menos 4. Na equação cartesiana, notem que nós precisamos ter este sinal negativo, certo? Esse sinal negativo, para que ele apareça na equação dada, basta você fazer um ajeitamento. Olha só, menos, aqui é mais 2, né? Então, eu preciso colocar menos 2 para que o resultado dessa multiplicação fique mais 2. Então, agora, observando esta equação, nós vamos deduzir que o termo x1 é menos 3 e a coordenada y1 é o menos 2. Então, com isso, nós temos um vetor de coordenadas menos 3, menos 2, que é paralelo, é um vetor paralelo à reta R, ou seja, para encontrar um ponto desta reta, nós podemos atribuir valores para uma das incógnitas e encontrar a outra incógnita correspondente ao valor escolhido. Por exemplo, vamos tomar x igual a 1. Então, ou x igual a 0. Para x igual a 0. Quando x é igual a 0 aqui na nossa equação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos 3y mais 2 vezes 0, aqui vai ficar igual a 0, é igual a menos 4. Isso implica que menos 3y é igual a menos 4, e isolando o y, posso multiplicar por menos 1, ou, ainda considerando o sinal negativo, dividir menos 4 por menos 3. Menos com menos vai ficar positivo. Então, para x igual a 0, o y é igual a 4 terços. Então, com isso, nós temos um ponto da reta de coordenadas 0 e 4 terços. Então, agora você tem um vetor e um ponto da reta.
Tem como a gente encontrar um vetor diretor da reta sem conhecer esta fórmula, esta equação geral da equação cartesiana? Sim. Quando você conhece dois pontos da reta, você consegue definir um vetor paralelo a ela. Então, basta a gente escolher mais uma atribuição para x, que com os pontos obtidos você consegue definir um vetor. Então, vamos escolher mais um ponto. Por exemplo, para x igual a 1. Vamos agora fazer o x igual a 1 lá na nossa equação. Então, nós vamos ter, menos 3y mais 2 vezes 1 igual a menos 4. Isso implica que menos 3y é igual 2. Vem para o segundo membro, vem com sinal negativo. Lá já tem menos 4. Então, vai ficar menos 4 menos 2, que é menos 6. E agora esse 3 passa dividindo menos 6. Então, y é igual a menos 6 dividido por menos 3, menos com menos mais, e 6 dividido por 3 é 2. Então, com isso, nós temos outro ponto. Nós vamos chamar, pode dar o nome que você preferir, eu chamei de B. Coordenada x é 2 e coordenada x é 1 e coordenada y é 2. Com estes dois pontos, nós vamos definir o vetor AB ou o vetor BA. Todos dois dão a direção da reta, ou seja, todos dois são paralelos à reta. Como que a gente encontra coordenadas de vetores definidos por dois pontos? Sempre você fará ponto final, coordenadas do ponto final, menos coordenadas do ponto inicial. Então, nós vamos ter 1, 2, menos as coordenadas do ponto A, que é 0 e 4/3. A operação com pares ordenados, que nós vimos, as operações com os pontos, nós vamos trabalhar as coordenadas correspondentes. Então, é 1 menos 0, 2, segunda coordenada é 2, menos 4/3. Então, aqui nós vamos ter 1 menos 0, 1, e aqui no segundo membro, você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Então, tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4, 4. Então, nós vamos ter aqui, 2/3 na segunda coordenada. Então, o vetor AB, que nós estamos deduzindo, ele tem as coordenadas 1 para a abscissa e 2/3 para a ordenada. Então, aqui nós já conseguimos várias informações sobre a reta dada. Vejam nesta imagem seguinte quais são as questões que nós iremos analisar. Bom, então, a primeira questão que nós iremos classificar em verdadeira ou falsa é a afirmação A1 de coordenadas 1 sobre 2, 7/3 pertence a R. Bom, para tirar essa conclusão, basta você substituir estas coordenadas na equação dada e você tem que obter uma expressão que não seja uma inconsistência, uma expressão verdadeira. Então, vamos lá, Nossa equação é 2x menos 3y igual a menos 4. Neste ponto, a coordenada x, que é a abscissa do ponto, é igual a 1 sobre 3, é 1 sobre 2, e a coordenada y, chamada de ordenada, é 7/3, 7 sobre 3. Nós vamos substituir estes valores aqui nas incógnitas x e y. Então, nós vamos ter 2 vezes 1 sobre 2, menos 3 vezes 7/3. Isso é igual a menos 4. Aqui nesta operação, 2 eu posso simplificar com 2. Vai dar 1 e 1. Aqui também, 3 com 3. Vai ficar 1, 1, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 1
vai ficar 1, menos 1 vezes 7 vai ficar 7, é igual a menos 4. Então, 1 menos 7 é menos 6. Então, menos 6 é igual a menos 4. Olha só a expressão que nós conseguimos. Menos 6 é igual a menos 4. Essa expressão é uma expressão falsa, né? Então, a afirmação que o ponto A1 pertence a R é uma afirmação falsa. Então, com isso, nós concluímos a primeira análise. A segunda afirmação diz que o ponto A2 de coordenadas 1 e 2 pertence a R. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir x igual a 1 e y igual a 2 na equação da reta. Então, nós vamos ter, 2 vezes x. Então, 2 vezes 1 menos 3y. 3 vezes 2 é igual a menos 4. Então, 2 menos 6 é igual a menos 4. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 é igual a menos 4. Esta, sim, é uma expressão verdadeira. Então, esta afirmação é uma afirmação verdadeira. A próxima afirmação diz que o vetor de coordenadas 1, 3 sobre 2 é ortogonal a R. Para a gente analisar, tirar a conclusão se esta afirmação é verdadeira ou falsa, nós temos que investigar o vetor que dá a direção de R. Lá nas nossas análises iniciais, nós vimos que o vetor de coordenadas menos 3, menos 2 é paralelo a R, ou seja, fornece a direção de R. Eu apenas troquei o nome dele para U, já que aqui apareceu um vetor com a letra V, chamado V, tá? Então, aqui nós só mudamos o vetor que a gente encontrou lá atrás para a nomenclatura U. Então, U é paralelo a R. Então, olha só o que tem que acontecer. Dizer que V é perpendicular a R é o mesmo que dizer que V de coordenadas 1, 3 sobre 2 é ortogonal a U. U que tem coordenadas menos 3, menos 2. Será que isso é verdade? Como que você vai tirar esta conclusão, se é verdade ou falso? Você tem que esboçar os vetores e analisar geometricamente? Seria uma possibilidade, mas a gente não pode confiar na representação geométrica, porque ela está sujeita a erros do objeto que você vai utilizar para fazer as representações, etc. Então, você vai recorrer aos recursos algébricos, que são as teorias que nós estudamos. Nós estudamos uma teoria, uma operação, uma função chamada produto escalar. E este produto escalar, ele vai nos ajudar a tirar essa conclusão, se os vetores são ou não ortogonais. O produto escalar, como nós definimos, como é definido, vamos colocar aqui coordenadas arbitrárias, para que a gente possa relembrar esta função. Então, olha só, eu coloquei aqui V com as coordenadas x1, y1 e U com as coordenadas x2, y2. Desta maneira, V escalar U é o número real obtido multiplicando as coordenadas correspondentes e somando os resultados. Então, eu vou multiplicar x1 vezes x2 e vou somar com y1 vezes y2. Este cálculo aqui, note que ele fica em função das coordenadas dos vetores. Então, ele é um número real. Este número real é chamado produto escalar. Então, o produto escalar é uma função que nós estamos definindo aqui. Pega um vetor do R2, pega outro vetor do R2 e retorna para você um número real. Se você tivesse que escrever a função, vamos chamar ela de P, por exemplo, P definida por R2 cartesiano R2, que vai tomar valores nos reais, e se você fosse escrever P de UV
seria igual x1, x2 mais y1, y2, certo? Só uma observação. Bom, então vamos executar o produto escalar com os vetores que foram fornecidos para a gente na questão. Então, olha só, utilizando os vetores que foram dados na questão, nós vamos ver que V escalar U é igual. Coordenadas de V, eu vou colocar, deixei esse traço aqui por engano. 1 sobre 1 é 1 e 3 sobre 2. E escalar com menos 3, menos 2. Efetuando o cálculo segundo a definição, nós vamos ter 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mais 3 sobre 2 vezes menos 2. Então, aqui eu vou cancelar menos 2 com 2. Posso simplificar, né? Vai ficar 1 e 1. E agora, executando a operação, nós vamos ter menos 3 mais... Aqui tem um menos, né? Menos 3, que é mais 3 vezes menos 1, que vai ficar menos 3. Então, isso aqui vai ficar menos 6. Menos 6, pessoal, que é diferente de 0. Quando o produto escalar é diferente de 0, se V produto escalar com U é diferente de 0, então os vetores não são ortogonais. Então, V escalar V e U não são ortogonais. Eles só são ortogonais se o produto escalar for igual a 0. Vamos aproveitar a questão para explicar um pouco mais o porquê que isso acontece. Acontece porque lá na teoria que nós estudamos, que envolve o produto escalar, foi deduzida uma expressão muito importante na geometria analítica e na álgebra linear também, que é cosseno do ângulo entre vetores é igual U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V, certo? Quando U escalar V for igual a 0, olha só o que acontece. Se U escalar V é 0, então vai acontecer de cosseno de θ ser igual a 0 dividido por essa expressão da norma, que é um número não nulo, positivo. Então, vai ficar cosseno de θ igual a 0. E aqui, para você encontrar o ângulo, então vai ficar θ é igual ao arco, cujo cosseno é 0. E lá no ciclo trigonométrico, qual é o arco cujo cosseno dá 0? Sendo que aqui o eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo vertical é o eixo dos senos. E sendo que nós estamos olhando aqui no sentido anti-horário, então qualquer vetor que você vai observar, o ângulo aqui está sendo observado no sentido anti-horário. Então, se esse ângulo é 0, quer dizer que este vetor aqui, ó, ele vai estar sobre o primeiro vetor, formando um ângulo. Opa, desculpa, gente. Aqui vai, se o cosseno, se esse θ fosse 0, esse vetor estaria sobre este outro. Então, aqui, o cosseno teria medida 1. Esse ciclo trigonométrico, ele tem raio 1 sempre, né? E agora, então, se a gente abrir um pouco mais esse ângulo até que o segundo vetor fique aqui, quando você olha este ponto aqui do ciclo trigonométrico, lá no eixo dos cossenos, ele vai ser projetado em cima do número 0. Ou seja, quando θ for igual a 90 graus, o cosseno do ângulo vai ser 0. E por outro lado, o seno vai ser 1. Mas aqui nós não estamos interessados no seno, né? Nós estamos interessados só no cosseno. Então, quer dizer que θ é igual a π sobre 2, quando o cosseno do ângulo for igual a 0. Ou seja, para que o ângulo entre os vetores seja π sobre 2, que é 90 graus, o produto escalar entre U e V vai ser igual a 0. E esta relação aqui vai garantir isso.
teoria que nós estudamos, o ângulo entre vetores ele está compreendido entre 0 e π, 0 a 180 graus. Então, o que nós vamos concluir da questão? O vetor V é ortogonal a R? Não, né? Porque nós vimos que o produto escalar entre o vetor dado e o vetor diretor da reta é diferente de zero. Então, essa aqui é uma afirmação falsa, certo? A última afirmação que nós vamos analisar nessa questão é se esse sistema de equações paramétricas são, de fato, equações paramétricas da reta R. Como nós vimos, qualquer vetor de uma reta pode ser usado para obtenção de sua equação, e qualquer vetor paralelo a ela também. Então, quer dizer que as equações da reta, nós podemos ter infinitas equações para a mesma reta. Então, como responder se este sistema aqui é ou não equações paramétricas para a reta R? Nós devemos observar, vamos primeiramente escrever aqui a forma geral das equações paramétricas, só para a gente relembrar. Nós vimos lá na teoria, né, que x é igual a x0 mais a vezes t, y é igual a y0 mais b vezes t. Nestas equações aqui, nós temos a informação do ponto particular da reta com as coordenadas x0 e y0. Aqui nós temos um ponto da reta. E nós temos aqui com os números a e b coordenadas do vetor que dá a direção, de um dos vetores que dá a direção. Vou colocar assim, paralelo a R. Então, nós precisamos investigar o seguinte: se o ponto de coordenadas 1 sobre 2, 7 sobre 2 é ou não ponto da reta dada. Então, nós temos, vamos lá, nossas investigações. Do sistema dado, nós temos o ponto, vamos colocar aqui, vou chamar de ponto A1, tá? Ponto A1 de coordenadas 1 sobre 2, 7 sobre 3, será que ele é ponto de R? É uma pergunta relevante que você precisa saber responder. Como que você responde essa pergunta? Através da equação que você tem certeza que é de R, que é a equação dada. Então, nós vimos que R é definida pela equação cartesiana 2x menos 3y é igual a menos 4. Nós temos certeza que essa aqui é uma equação da reta. E agora nós vamos substituir as coordenadas do ponto do suposto ponto da reta e analisar a expressão que isso vai nos dar. Então, 2 vezes 1 sobre 2 menos 3 vezes y. E o y é 7 sobre 3. Isso será que é igual a menos 4? Então, nós temos, 2 dividido por... Eu posso simplificar 2 com 2, vai dar 1, 1. E posso simplificar 3 com 3, vai dar 1, 1. Então, vai ficar 1 menos 7 é igual a menos 4. Então, aqui, menos 7 é igual a menos 4. Então, este sistema de equações não é equações da reta, porque este ponto não pertence à reta. Então, nós temos aqui, A1 não pertence à reta. Então, estas equações não podem ser equações da reta. Mas vamos continuar a análise. Suponha que a gente tivesse conseguido aqui a informação que A1 fosse um ponto da reta. Se você tivesse aqui conseguido uma igualdade, realmente, de fato, uma igualdade. Então, você partiria para a análise do vetor. Aqui do sistema de equações, o vetor que foi dado lá, vou chamar de V1, ele tem as coordenadas menos 1, menos 2 sobre 3. Este é um vetor que nós queremos analisar se ele é ou não paralelo a R. Eu quero responder essa pergunta. Será que esse vetor é paralelo a R? O que nós vamos fazer? Nós vamos investigar o vetor que você tem certeza que é paralelo a R, que você vai obter aqui
desta equação que nós já vimos lá no início, eu chamei ele até, renomeei ele para U, né? Nós vimos que U é o vetor de coordenadas menos 3, menos 2, né? Menos 3, menos 2. E agora, com esse U, você vai observar se V1 é múltiplo de U. Então, essa resposta aqui você vai obter da pergunta V1 é múltiplo de U? Porque para que eles sejam paralelos, pessoal, eles devem ser múltiplos um do outro, porque lá no sistema cartesiano, vetores que partem da origem, se são paralelos, eles ficam sobrepostos, certo? Essa pergunta que, por sua vez, pode ser facilmente respondida através da análise. Ó. Eles serão múltiplos se existir uma constante k que torne essa equação aqui verdadeira. Será que existe esse k? Esse k é um número real. Vamos substituir as coordenadas aqui. Ó. V1 é menos 1, menos 2 terços. Igual a k que multiplica U, que é menos 3, menos 2. Efetuando os cálculos aqui, você vai ter aqui no segundo membro desta equação, menos 3k, o k que é um escalar, ele multiplica todas as coordenadas do vetor. Então, menos 3k, menos 2k. E agora você tem igualdade de vetores. Essa igualdade vai te levar a um sistema. Vai ficar menos 3k é igual a menos 1, ou menos 1 é igual a menos 3k, e menos 2k é igual a menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. Então, notem, ó, na primeira equação, nós vamos isolar o k, vai ficar menos 1 sobre menos 3, que é igual a 1 sobre 3. Aqui na segunda equação, também isolando o k, nós vamos passar o menos 2 dividindo o segundo membro, aí vai ficar menos 2 dividido por menos 6, que vai ficar 1 sobre 3. Então, nós observamos ó, que como k tem o mesmo valor, esta equação que nós estamos analisando aqui em cima, ela é verdadeira, é uma equação possível, né? E ela vai poder ser escrita como sendo V1 é igual a 1 sobre 3U. Ou seja, U é um múltiplo de V1. Então, é uma situação como essa figura aqui. Então, se U dá a direção da reta, o V1 também dá. Então, o V1 é um vetor paralelo à reta. Então, aqui nessa análise do vetor, o vetor utilizado aqui no sistema de equações paramétricas, ele é de fato um vetor que dá a direção da reta. Porém, o ponto usado não é um ponto da reta. Então, nós vamos ter que classificar esse sistema de equações aqui como um sistema que não corresponde à reta que nós estamos trabalhando, certo? E assim a gente conclui esse exercício.